Bom dia a todas as pessoas que agora me assistem, né? Que me vejam aqui nesta web, nesta internet. Já faz alguns dias aí que a gente estava um pouco em silêncio, ou então estava publicando mesmo algumas informações, obtendo também aprendizados via WhatsApp. O WhatsApp, minha gente, eu acredito que é um dos meios mais eficazes da gente se comunicar hoje. Apesar de algumas restrições, ele tem algumas outras vantagens que nenhuma outra mídia tem, que nenhuma outra mídia tem. Primeiro porque ele não faz a vigília do tal direitos autorais musicais. Então, é claro que quando a gente fala com um determinado com conteúdo musical, fundo musical, esta música, aquele fundo, ele cativa mais, ele chama mais a atenção. Mas a gente tem tido alguns problemas de alerta e essas alertas a gente vai obedecer porque senão o canal desaparece. Além de você correr outros riscos. Pois bem, meus amigos, eu quero aproveitar para retornar com muita satisfação, com muito amor no coração, o que eu pretendo novamente pôr em, em estudo, em observação. Mas sobre o quê? Sobre Jesus Cristo. Porque nós estamos vivendo, eu e você. Eu acredito piamente, eu acredito absolutamente. Você provavelmente também pode acreditar ou acredita. Se não acreditar, faz parte da individualidade da vossa pessoa. Mas o propósito da minha pessoa aqui é apenas de informar e praticar uma das ordens de Jesus, que é o ide, que está escrito lá em Marcos, está escrito em Mateus, está escrito em várias outras manifestações dentro da Bíblia. Então eu quero ser bem breve para não ser cansativo. Eu quero, a partir de hoje, modificar mais, aperfeiçoar mais as nossas comunicações. Espero que alguém que não goste me desculpe, isso faz parte mesmo dessas interações que a gente se propõe a fazer no dia a dia. A vida, ela é assim mesmo. Em determinado momento, qualquer ser humano, qualquer pessoa, qualquer indivíduo, qualquer cidadão, qualquer pessoa pode gostar ou não gostar de outra. Isso depende, isso é muito relativo, depende do grau de comunicação que aquelas pessoas estão se propondo a fazer. Então, o que eu não tenho, e espero que você não tenha, é um certo barrismo, né? Não, isso eu não quero, esse cara só fala besteira, lá vem ele com a história dele de Jesus Salvador, Jesus Mania. Que bom, eu quero morrer com Jesus Mania. Quero morrer, quero partir para a glória, que eu não sei quando, somente está a cargo de Deus Eterno Poderoso determinar, definir até quando eu posso ou devo continuar. Mas o que eu quero hoje, dentro desses propósitos que eu já me manifestei aqui agora, estou me manifestando, além dessa brevidade, eu quero resumir o que eu quero comunicar, mas que isso sirva de reflexão e não de verdade catedrática, e sim uma verdade absoluta da palavra de Deus, que é representada pelo que está escrito. É a sua palavra, é a boca de Deus dentro da Bíblia Sagrada, que todo mundo conhece, é o livro mais vendido do mundo, é o livro mais lido do mundo. Porém, muita gente que lê não reflete.
Muita gente que possui, que tem a Bíblia, tem como objeto assim, diz, olha, eu tenho, eu leio, tal, mas como tudo na nossa vida depende de aprendizado, nós temos que aprender. Temos que aprender a ler, temos que aprender, obter os ensinamentos do conteúdo que se lê, temos que ter capacidade para, de forma natural, compreender toda essa palavra. Jesus sempre quis, quer eternamente, que sejamos livres, que não sejamos consequências da escravidão que impera sobre a humanidade. Essa escravidão, ela é representada por todos os erros, e é por isso que nós nos encontramos hoje. Como nos encontramos? É assustador o momento que a gente vive. Se parar, vamos parar para refletir, é outra história. É bem provável que a gente fique até um pouco atordoado, a não ser aqueles. Geralmente os que ficam atordoados, assustados, admirados, de certa forma até rechaçados, né? Eles se auto-recusam, é porque essas pessoas ainda não estão alcançadas pela misericórdia de Jesus, tá? Então, desde os tempos mais antigos, desde o outrora antes de Cristo e logo em seguida depois de Cristo, sempre prevalece aquela sina da verdade querendo prevalecer e sempre é ofuscada pelos interesses, pelos sistemas, e que normalmente isso é resumido numa coisa chamada força satânica. Essa força ela existe, o poder do Satanás, do diabo, do capeta, do bicho velho, que é chamado, ele é real, ele está aí todo dia. Inclusive agora, quando você começa a pensar, pô, esse cara está falando aí. Outro dia alguém até me alertou, cuidado com essas fotos, com essas imagens, porque senão você vai se contradizer. Isso não tem nada a ver. Preferências, lembranças, não é idolatria, não é nenhum tipo de sincretismo religioso. Aliás, esses aspectos religiosos é que mora o perigo. Mas vamos lá. Geralmente eu faço essas introduções para que haja objetividade nesta comunicação. Então eu separei aqui até um pouco de improviso, não deu tempo muito eu planejar, porque ultimamente eu tenho modificado também a minha forma de administrar o tempo, porque senão eu fico falando sozinho e não acompanho a rapidez que é exigida para a gente fazer de tudo um pouco. O tempo urge. Jesus está chegando e a gente não sabe se vai dar tempo ou não. Ele está chegando. Essas coisas que a gente fala aqui e quer evidenciar, chama-se escatologia dos tempos. As pessoas se escandalizam, acham um absurdo. Mas esse cara é insistente. Mas foi assim durante a antiguidade, a antiga era de todos os tempos. Ainda vai continuar sendo. Existe uma grande proporção, uma grande quantidade de pessoas que já encontraram, já buscaram, já são pessoas conscientes que nós estamos no aguardo da vinda do Senhor. Ele falou, ele prometeu, está escrito e é verdade absoluta. É impossível a Bíblia não ser a prova real, concreta, absoluta, superior, magistral de tudo que é anunciado, porque ela é a boca de Deus falando para nós. Isso é de um conteúdo muito profundo. Então, vamos ao texto de agora, de hoje. Hoje, dia 16 de agosto de 2023, uma quarta-feira. Eu escolhi o livro de Atos, né? Atos dos Apóstolos,
oportunamente a gente explica por que Atos dos Apóstolos, aonde tem algo assim que me chama muito a atenção, meus amigos. É muito fantástico, que é o livro de Atos, capítulo 2. Eu vou ler até o versículo 14, onde eu faço uma pequena pausa para em seguida sair do 14 ao 21 ou 22. Pois bem, este panorama, ele quer mostrar o que foi a vinda do Espírito Santo na noite de Pentecostes, no dia de Pentecostes. Capítulo 2, verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam reunidos os apóstolos, as pessoas, muita gente. Estavam sentados, todos reunidos como quando a gente está num culto, está numa reunião religiosa, eu diria, em qualquer tipo de reunião de pessoas com o objetivo de louvar a Deus, de cantar, de glorificar ao Senhor e tudo mais. Então existia essas pessoas naquele dia que estavam reunidas e então, de repente, apareceram distribuídas entre eles, surgiu de repente línguas como de fogo. Eu imagino assim, mais ou menos que nem relâmpago, que nem reflexo, né? Quando a luz pisca, vai antes dela queimar, ela dá aquela piscada. Então, línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Isso aí foi direcionado para cada pessoa que estava, como eram muita gente. Então foram várias, foram sim um tipo de pisca-pisca, talvez reflexivo em inúmeras pessoas. Todas as pessoas ficaram cheias do Espírito Santo, porque ali era uma manifestação do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Pessoal, isso aí são os meus passarinhos aqui das minhas flores, do meu jardim da nossa casa, que ainda não está como eu quero, não está como eu quero, eu pretendo dia. Então, de vez em quando vocês vão ouvir os passarinhos. Não estranhe. Então essas pessoas estavam morando em Jerusalém. Elas moravam todas na cidade de Jerusalém. Não, eram judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações que existia lá naquele tempo. Então, assim quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: Vejam, não são. Isso já sendo, essas pessoas já sendo observadas por aquelas pessoas, não eram mais os que estavam recebendo a mensagem, já eram outros que estavam envolvidos e que eram alguns fariseus, saduceus, aquela classe de hipócritas e pessoas que eram perseguidores das verdades. Naquele momento já se conhecia toda a mensagem. Naquela época Jesus já tinha sido crucificado, então já tinha passado aquele período todo, nós já estávamos basicamente na igreja primitiva, onde as pessoas que aceitaram e vivenciaram o exemplo de Jesus Cristo, sendo pregado, sendo crucificado na cruz, aquelas pessoas de repente se reuniam e tal. Então, de repente elas eram observadas por essa outra classe de gente que diziam: Vejam, não são galileus, todos esses que aí estão falando são galileus? Então como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, na sua própria língua materna?
nós temos medos, nós somos surpresos, nós somos elamitas e os naturais da Mesopotâmia, nós que estamos aqui, eles lá misturando, né, se dizendo, se apreciando. Nós somos da Judéia, da Capadócia, de várias partes da Ásia e daí por diante. Nós viemos do Egito, nós estamos aqui porque ele estava, o dia de Pentecoste era um dia de comemoração que os judeus faziam periodicamente. Eles faziam isso de forma como anualmente a gente festeja o dia, a data da independência do Brasil e outras comemorações. Então lá era reunido todas essas pessoas com o propósito de festejar aquele Pentecoste, que era uma data célebre. Depois um dia a gente se aprofunda mais porque Pentecoste tem todo, por causa da promessa, e tem uma série de outras coisas mais. Mas, de qualquer forma, está dando para você acompanhar esse raciocínio, onde essas pessoas, dentre elas todas que estavam reunidas, elas estavam lá com esse propósito de acompanhar as festividades que a cidade inteira estava. Né? Então eles estavam admirados, aquela classe de gente, de repente se auto-indagavam, eles se auto-indagavam, não, mas como pode? Nós somos de vários lugares e estamos presenciando essas pessoas, eles são todos loucos. E aqui me faz lembrar uma das nossas pastoras aqui da nossa congregação, inclusive sábado agora, eu vou gravar e vou passar também para vocês a pregação dela, da pastora Nilda, que é algo extraordinário, é algo assim que a gente tem que cada vez mais agregar aos nossos conhecimentos a mensagem que essa pastora faz com grande capacidade. Ela canta, ela prega, e uma das coisas, quando ela prega, ela diz, olha, você que está passando, vão pensar que nós somos loucos. Nós não somos loucos, nós estamos apenas glorificando e trazendo ao conhecimento de vocês o Evangelho. Por isso que eu abri esse parênteses para fazer. Mas continuando, meus amigos, minhas amigas, essas pessoas começaram a se auto-indagarem e dizer como que eles podem, que língua é essa que eles estão falando, cada um na sua. Mas quem sabe, quem é que pode traduzir, como que pode isso? Aí eles ficaram todos, aqui diz já no verso 12, ficaram todos atônicos e perplexos. Perguntavam uns aos outros, o que será que está acontecendo? O que quer dizer isso? Aí alguns mais maliciosos, esse pessoal aí, eles estão bêbados. Eles estão bêbados. Eles estão loucos. Né? Então eles diziam isso em tom de zombaria. Né? No meio, e provavelmente a proximidade aí das lideranças, de repente surgiu um grande pregador que foi contemporâneo, acompanhou nosso Senhor Jesus Cristo quando estava na sua missão, que estava naquelas fases todas. Ele sabia de todas essas verdades. Então, ele fez uma pregação rápida. Então, Pedro se levantou, como diz aqui no verso 14, então Pedro se levantou assim, junto com os 11 apóstolos, mas o Pedro falou erguendo a sua voz. Todos se levantaram e Pedro quis se destacar com a sua voz, dirigindo-se à multidão nestes termos: homens da Judéia, e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando. Eles não estão desorientados. Estes homens, como vocês estão pensando, não é como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã, o dia está começando, estão todos sóbrios, ninguém está bêbado, ninguém está, aqui na linguagem paraense, né, ninguém está porre, ninguém está de fogo bêbado sobre o efeito do álcool, mas o que está acontecendo é que foi dito por meio do profeta Joel. Naquele momento ele lembrou
que o que estava acontecendo ali já era previsto no tempo do profeta Joel. O profeta Joel já tinha profetizado, dizendo assim: e acontecerá nos últimos dias, assim diz, assim disse, assim predisse o, o profeta Joel, que derramarei, assim disse Deus, através do profeta Joel, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e os seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias que foram profetizados pelo profeta. Então, outros também profetizaram, mas, como vinha dizendo o profeta Joel, ele continuava: mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todos aqueles que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí a gente já retorna, isso foi aquela profetização que aconteceu, aí a gente já retorna aqui no versículo 22 do capítulo 2, né? Onde já retorna: israelitas, escutem o que vou dizer. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem. A este Deus, né, conforme o plano determinado e a paciência de Deus com a humanidade, né? Vocês, israelitas, vocês, fariseus, vocês, toda aquela camada de gente, Pedro, que era corajoso, embora tenha momentos de fraqueza, mas ele sempre foi um grande batalhador autêntico. Então, ele alertando, ele dizia: vocês mataram, vocês crucificaram, vocês assassinaram por meio dos seus métodos ruins, das suas posturas más. Porém, Deus ressuscitou. Deus aqui, no caso, Jesus Cristo, ele ressuscitou, livrando, Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Porque também, assim, já falava Davi a respeito disso, onde ele alertava. Também o rei Davi, ele profetizou também isso. Ele sempre dizia lá nos salmos, nas suas comunicações, ele profetizava, dizia e fazia muitas alertas, muitas profetizações que, resumidamente, transmitia também a confirmação do que estava acontecendo ali em Pentecoste. E acabou sendo o avivamento inicial da nova era cristã. Então a gente vive como hoje a gente está, e aqui eu vou finalizar, porque senão fica muito longo, cansativo. A gente está vivendo a escatologia dos tempos, e essa escatologia, ela refere-se, é por isso que é chamada escatologia, porque significa os últimos acontecimentos. Tudo que é escatológico, eu quero aqui submeter a todos os componentes de mesas de examinações, de análise, todas as pessoas que, como eu sou apenas um obreiro, ainda um obreiro autodefinido como obreiro. Não sou consagrado, quem sabe um dia seja consagrado. Vou ser consagrado a obreiro, não quero mais muitas coisas. Tudo eu entrego a Deus, mas eu retorno à conclusão do que a gente quer informar, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, nossos irmãos todos. A realidade
não tem como fugir, não tem como correr, não tem para onde correr. Ela é verdadeira, ela é absoluta. Então por que a gente não para e não reflete? É porque atrás dessas posturas existe tradições, existe sincretismo, existe o que é o pré? É antes do fato. Existe aquele pré, que não é o preconceito tradicional conhecido. Existe um pré, é uma formação de uma ideia de algo que não se conhece. Existe um preconceito. Então há uma tendência natural de rejeição do que se quer revelar. Então a tendência, já dizia o grande cientista Pascal, o ser humano tende a dizer não, tende a negar aquilo que ele não conhece. Primeiro ele nega, depois é que ele vai ver, depois é que se alguém insistir, é que vai chegar ao ponto que deveria não ser de imediato, né? Deveria ser apenas observado inicialmente e posteriormente ser feito um juízo sobre a verdade daquilo, não. Mas não, há aquela tendência, não, deixa isso para lá, a pessoa está falando muito, isso aí é muito, não é dos nossos tempos. Infelizmente, que coisa, né? Que algo estranho. Mas isso também é previsto. Isso também está para se cumprir. A minha gordurinha aqui do meu papo, como diz o meu neto, Luca, eu tenho que tirar, mas as caminhadas não estão sendo suficientes. Mas é vaidade humana, desculpe. Então, para concluir essa mensagem toda, e aqui eu submeto as análises que possam ser feitas com humildade, para que dentro desses retornos a gente confirme e absorva algo novo. Sempre tem novidades. Agora, uma certeza eu tenho de absolutamente veracidade, né? Primeiro, só lhe deu glória. Todo mundo sabe que em latim, essa expressão latina significa somente Deus a glória. Tudo que não for isso, que não for a glória de Deus, não tem validade. Porque quando eu falo, e quando qualquer pessoa, fora Jesus Cristo, que é Deus, né, quando fala, ele pode ou não estar enganado. Ele pode ou não ter conhecimento absoluto, mas se ele tiver fundamentado nessa verdade, a verdade está aí, ela está escrita. Ninguém conseguiu desde o começo do mundo eliminar essa verdade. Né? Desde o tempo dos velhos testamentos, ninguém conseguiu eliminar, queimar, fazer desaparecer. Não, porque também está escrito, passarão os céus e a terra, o mar, mas as minhas palavras não passarão. Então o tempo passou, se avançou, chegamos no Novo Testamento, nada vai passar sem o cumprimento, né? Tem algumas traduções que diz nem um tio, nem um acento circunflexo, um acento agudo, nada se acrescentará e nem poderá ser retirado dessas verdades. Claro que há algumas traduções e conforme a língua que é traduzida, tem aquela modificação, mas o sentido é o mesmo. Então hoje nós temos na palavra várias traduções, mas isso não significa que a palavra foi modificada. É claro, alguns às vezes tentam adulterar, mas não conseguem. Por quê? Até tem uma música que outro dia eu sou membro com muita honra do nosso coral Corbã, que todo domingo, todo culto a gente louva, a gente canta. É claro que a gente canta individual também. E aí é que está a grande vantagem da congregação, por quê? Porque a gente faz todo um mix de proposituras para alcançar a eficácia junto à palavra, junto a Deus, nós estarmos mais próximos. É por isso que a igreja, a congregação, ela nos conduz a essa perfeição. Exatamente por isso. Não é lá que está a salvação, mas lá favorece, estimula, cria todo um clima de maior desenvolvimento, porque todos estão concentrados e lá a gente tem a gente sente
aquelas emoções pessoais de se manifestar a Jesus. Então, eu finalizo dizendo o seguinte: todo aquele avivamento que foi falado aqui no livro de Atos, capítulo 2, e os versículos seguintes que eu li, todas elas existem até agora. É muito comum a gente encontrar em congregações variadas, denominações variadas, manifestação de pessoas falando em línguas. Essas pessoas, elas são consideradas batizadas com o Espírito Santo. Quem batiza com o Espírito Santo não é o pastor, não é o missionário, não é o agente que está transmitindo, não é o padre, não é o comandante da palestra, não é o reverendo, não é o... Ninguém. Quem batiza com o Espírito Santo é mesmo o poder divino. Quando a pessoa se aprofunda, quando ele se desenvolve, o Espírito Santo age, já faz morada nele constante e começa a se manifestar. Eu quero um dia ser batizado, mas você que já é batizado aqui é no Espírito Santo, porque em águas eu já fui. E quero estar sempre renovando o efeito daquele batismo em águas. Mas quando você, que já é batizado e que conhece o que eu estou falando, e eu, que conheço, mas ainda não sou batizado, quando eu, quem sabe, alcançar, porque o batismo também é galardão, então se eu alcançar esse galardão, que glória, que glória. Mas até eu chego a dizer que, eu chego a refletir, e tenho eu tenho um percentual de convencimento significativo de que a pessoa para alcançar as camadas celestiais, para ir para o céu, para ser salvo, não é obrigado, ele tem que ser batizado no Espírito Santo, não. O Espírito Santo é um dos galardões, mas a misericórdia de Deus que nos alcança, e a gente, sendo alcançado, vivencia isso através da nossa fé em Jesus Cristo, e através exclusivamente não só de fé, de dedicação. A gente vai se purificando, a gente vai crescendo, a gente vai, de certa forma, desenvolvendo e praticando o que há de reflexo sobre isso. Porque a partir do momento que você conclui, que você toma posse, né? Toma posse. Tem um grande famoso missionário que fala: irmãos, vamos tomar posse da bênção. Muito bonito. A gente só tem que glorificar também. Tomar posse da bênção significa tudo isso. Agora, quem vai além de ir e sentir, ele tem que ser autêntico com ele e com a sua consciência. Quando ele for repousar, deitar, pôr ali a cabeça no travesseiro, ele tem que ter certeza absoluta do que ele propagou, do que ele influenciou. Não pode ser um falso profeta, porque a mentira, ela não tem vida tranquila, continuada. É uma questão de tempo, a verdade surge. Aí ela é uma máscara provisória. Aliás, todas as mentiras, todas as inverdades, todas as injustiças, todos os procedimentos que negam tudo que a palavra diz, são mentiras. São mentiras, você encontra mentiras em todos os lados, inclusive em congregações que se consideram santificadas. Tem muitas denominações crentes, não crentes, de denominação A, B e C, para não falar, né? Que eles nem percebem que eles são utilizados pelo inimigo. Inimigo que a gente quer dizer aqui é o tal de diabo Satanás, para não ficar dando prestígio, mas a gente acaba falando como reforço de interpretação. Por quê? Porque nessa escatologia prevista e demonstrada aqui nessas passagens bíblicas, elas dizem exatamente isso, que ele, o inimigo de tudo, ele sabe de tudo isso. Ele sabe que os dias dele
estão contados, que ele vai ter o fim, e ele não tem saída. Não tem, ele nunca vai ser perdoado, porque é da sua essência. É como aquela história, né? Que eu gosto de até falar sobre figuras gramaticais, por exemplo, o eufemismo, a figura do eufemismo, quando o escorpião que quer atravessar a rua, um determinado período aí, que ele não pode, sei lá, a areia está quente demais, ou então ele quer ultrapassar um período perigoso, ele vê a tartaruga que tem o casco mais duro, mais profundo, ou vê qualquer outro animal e conversa. Isso é um eufemismo. Conversa e fala, me dá uma carona, deixa eu subir em você e você me transforma, me transporta. Aí a vítima do outro lado diz, não, eu não posso te transportar porque você é escorpião e você vai me matar. Quando menos espera, você vai me prejudicar, vai dar uma ferrada em mim e eu vou morrer. Aí, finalmente, o escorpião, isso eu estou dentro do eufemismo simbólico, talvez metáfora, são figuras da nossa língua, da nossa gramática, da nossa comunicação, do da nossa verbalização da língua portuguesa. Então, de repente, o escorpião convence, quando chega na metade do trajeto, o escorpião, crau, mata aquele que está transportando, porque ele já está se sentindo seguro e tal. E antes de morrer, o animal, a vítima, fala, mas você prometeu que não ia eu estou lhe ajudando, você não ia me matar. E o escorpião fala, é da minha natureza, é da minha natureza. Então, é isso que eu quero concluir. A natureza do inimigo, a natureza da força de coerção que é reconhecida, ela é limitada, ela tem inclusive poder. Tem inclusive poder para se travestir, para se transformar de anjo de luz. E não é anjo de luz, é anjo que lidera uma falange da escuridão. Porque também a palavra diz que quando foi caído, quando foi expulso das partes, das camadas celestiais, ele ainda convenceu quase praticamente 30%, diz a palavra, 30% de outros anjos que desceram e estão até hoje ajudando ele no trabalho. São todos condenados para, no juízo final, serem condenados a irem ao inferno verdadeiro. Eles têm medo, o próprio diabo, Satanás, ele tem pavor de ir para o inferno, mas ele não está lá no inferno, ele está aí ao derredor, ele está girando, porque isso tudo são propósitos que devem acontecer. São perspectivas reais dos fatos que vão acontecer. Então, são verdades. Não tem como, é como essa luz, eu não posso negar essa luz, que ela está me clareando, ela está me trazendo, é como a minha forma de falar. Qual é o privilégio que nós temos de seres humanos, que nos diferenciamos dos outros? Nós temos o privilégio da inteligência, tudo isso gratuito, tudo isso fruto da benevolência, da misericórdia eterna de Deus, que inclusive chega ao ponto absurdo da ápice do infinito, de entregar o meu filho, vá lá na terra, você é meu filho amado, você é eu estou em você, assim Jesus dizia, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Só que naquele momento que ele estava passando por tudo aquilo, tanto nas partes de privilégios, nas partes que tinha curas, como no sofrimento, ele sempre evidenciava. E naqueles momentos ele não agia, ele se desfazia dos poderes divinos, porque se ele simplesmente desse uma ordem assim, exercendo o papel de Deus, Jesus poderia acabar com tudo aquilo em segundos. Mas como foi como parte da humanidade que ele pertenceu, né? Parte da humanidade que ele pertenceu.
Ele se fez carne, se encarnou, foi gente, sofreu, teve sede, teve alegrias, teve muitas tristezas, tem várias tristezas que a gente pode confirmar dentro da palavra. Então essas coisas todas servem para a nossa reflexão. Eu finalizo dizendo: parabéns a todas as irmãs, todos os irmãos, todas as pessoas que já têm certeza e exercita a unção do Espírito Santo na sua vida. Aonde ele faz morada, é muito lindo. Todos temos que ter a morada do Espírito Santo. Dentro dessa sintonia, né? Dentro dessa morada, a gente tem que fazer jus, tem que estar todo dia se renovando, todo dia se fortificando, porque ela é uma morada condicionada à obediência, condicionada à reverência dentro da verdade daquilo que nós somos. Nós somos perenes. Eu lhe pergunto, você tem medo, né? Você tem medo de morrer, não tem? E quando você morrer? O que você vai levar? O que você fez? O que você vai encontrar? Se é que você vai ter o privilégio de pelo menos refletir. Vai chegar um momento que tudo vai acabar. Acabou. Chegou o fim. Aí sim, nessa hora, a palavra diz, eu não estou inventando, não estou criando, só estou tentando transmitir. Aí sim, nessa hora, agora vamos pegar esse tal de inimigo aí, esse capeta, agora vai ele e os seus apaniguados, os seus asseclas de anjos da escuridão. Aí sim, vocês vão eternamente serem eliminados. A terra vai voltar a ser o paraíso, aí onde virá a Nova Jerusalém, que é também tudo aquilo que a gente, em algumas oportunidades, tenta mostrar. A Nova Jerusalém, existe louvores, hinos, até tem aquele mais famoso que começa por João viu, que é do Apocalipse, e tem vários outros. Então, muito obrigado. Peço sempre, porque isso é uma ajuda, de você compartilhar, passar para frente. Pode dar aquele like, se puder pode escrever assim, gostei, não gostei, ou para de... Qualquer manifestação por escrito, você está ajudando o canal, até se não gostar, até de... Ou então, o importante é que a gente está transmitindo. Agora eu vou passar para uma outra fase aí, que é outra fase, após essa finalização, é outro cumprimento também das etapas desses privilégios, desse espaço que ainda nos resta, até a volta dele, até a volta de Jesus. Tem gente que fala, olha, isso é mania, olha, porque você fala tanto, insiste tanto, é porque é nossa obrigação. A pessoa que tem conhecimento e que tem consciência, que não mostra, se a pessoa não aceita é outra coisa, se a pessoa não é alcançada também é outra história, mas ele tem o dever de cumprir essa ordem. Muito obrigado, glória a Deus, aleluia, amém.